Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite, boa tarde, bom dia a todos, dependendo do horário que você vai ver este vídeo. Muita alegria, muita satisfação, venho mais uma vez apresentar para vocês mais uma leitura das lições do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, assim, nós vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, as correntes africanas, correntes indianas, correntes caboclos, preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, Dr. Manuel de Góes, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero do Juazeiro, corrente da família, dos ancestrais, dos antepassados, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente da Mãe Teresa, Mãe Maria da Glória, corrente dos índios, Turim, Jurandir. Assim, nós agradecidos que estamos com todos os mentores e correntes do bem, nós damos início a esta leitura, abrindo com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu vou ler sobre o espírito Benoist. Ele psicografou em Bordeaux, março de 1862. A narrativa diz assim: um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecer sofrimentos horríveis. Aí começaram as entrevistas e o médium pergunta: que fostes na terra? Frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Pergunta. Só ela é bastante para acarretar as outras. Então essa falta de fé nele levou ele a outras faltas, né? Podereis dar-nos alguns pormenores acerca da vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão? Resposta: pobre e indolente. Ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para encargo dessa natureza inteligente. Consegui essa posição influente, abusei do meu poderio vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar, cruel, persegui aqueles que me pareciam querer verberar os meus excessos, proibir ele de certos excessos, né? Ele ficava bravo. Os pacíficos foram por mim inquietados. As pessoas do bem, que eram passivas, ele foi rude, digamos assim, né? As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno e as vítimas me ateiam fogo e me devoram. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, abrasa-me, acede os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Orai pelo meu espírito, ele pede. Pergunta: as preces feitas pelos finados deverão ser atribuídas a vós como aos outros? Né? O médium pergunta. Ele responde: acreditais que sejam edificantes, e no entanto elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho e assim recebo o salário. Nunca vos arrependestes? Perguntaram. Ele diz: há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça, ele pede. Tipo, tá assim com Deus, né? Meio balançado. Aí continuamos conversando, ele diz: reconheceis a justiça do Senhor? Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do auxílio dele. Ele responde: os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam, enche-me a boca de betume fervente.
Eu o fiz grande. O autor põe entre parênteses, o Espírito não pode escrever a palavra Deus. Então ele diz aqui, eu o fiz grande, ele está com Deus, ele está falando de Deus já nesse momento, né? Não estais suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo que essas torturas são todas morais? Resposta, sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Pergunta, mas que poderia impedir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Ele respondeu, os vícios, que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Pergunta, nunca imploraste a assistência dos bons espíritos para ajudarem a sair dessa contingência? Resposta, apenas vejo os demônios do inferno. Quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Ele responde, não, absolutamente, visto que só cria em nada. Ele só tinha fé, só cria, né? De crer no nada. Ele simplesmente não acreditava. Os prazeres a todos transe constituíam o meu culto. E, já que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Pergunta, então não lobrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Ele responde que o infinito não tem termo, né? Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Ele responde o seguinte, se ele o quisesse. Pergunta, por que vós viestes escrever aqui? Ele responde, ele está totalmente tonto. Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. 14, pergunta, e esses demônios não vos impedem de escrever? Ele responde, não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me também, por isso eu desejaria não terminar. Pergunta, é a primeira vez que deste modo escreveis? Ele responde, sim. E sabíeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Ele responde, não. Como podeis os percebestes? Não sei, está totalmente atordoado, né? Ele foi levado até lá, né, pelos bons espíritos. Que sensações experimentaste ao acervar-vos de mim? Ele responde, como entorpecimento dos meus terrores. Pergunta, como vos apercebestes da vossa presença aqui? Resposta, como quando se desperta de um sono. Pergunta, como procedestes para comunicar comigo? Resposta, não posso compreender, mas tu também não sentiste? Pergunta a ele, né? E o médium responde, não se trata de mim, porém de vós, procurais assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento em tudo? Eis tudo. Ele responde, és o meu pensamento em tudo, eis tudo. Não tiveste, pois, o desejo de me fazer escrever? Ele responde, não, sou eu quem escreve e tu pensas por mim. Pergunta, procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás sós. Vedes em torno, o médium insiste que ele preste atenção em torno dele, né? Que ele foi levado ali, provavelmente, né? Sinto que me auxiliaram a atur sobrel, atua, não obedece-me, não te toco, aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Nossa, ele está em confusão aqui, né?
Aí o médium explica: implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir a ambos. Resposta: quereis deixar-me? Ele já estava, né, falando: pô, o médium está me deixando. Fica comigo, porque não reapossar-se de mim. Eu te peço, fica. Aí a gente, né, quem está doutrinando responde: não posso demorar-me mais por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. O médium já estava, né, no limite ali, cansado, né, então estava para encerrar já, né. Aí ele responde: sim, desejo perdão, orai por mim, não posso fazê-lo. Aí o guia do médium põe uma nota aqui e diz: ele fala para coragem, meu filho, porque lhe será concedido o que pedes. Se bem que longe esteja ainda o fim das expiações, as atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se, tendo falido com o conhecimento de causa. Mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo que eles possa ver o fim. Confortado pela esperança, Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te o entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhes poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação e edirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal praticado. Quando Deus estiver satisfeito a respeito dele e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio como pai ao filho pródigo. A salvação, recebendo-o no seu seio como pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulino. O autor coloca uma nota aqui dizendo: colocamos esse espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos e não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue, com o próximo espírito, que é o espírito de Casteinaudari, que um outro colega vai ler, né, que provavelmente aqui ele também escapou da justiça divina, né? O tipo de assassinato aqui, ele não é pegar um revólver e dar um tiro, ou, né, fazer isso, um assassinato mais violento, digamos. Ele era um assassinato medíocre, né? Um assassinato imposto pelas disciplinas da época, da igreja, do tempo que ele viveu, né? Nós rogamos nesse momento também por esse Espírito que nos trouxe tantos ensinamentos, tão corajoso, né? Não podemos deixar de citar essas coisas que nos traz também a reflexão do que faremos, do que façamos, né? Tentar falar palavras para as pessoas que não as tornem mais doentes ou mais depressivas, né? Que a gente sempre tenha boas palavras, sem julgar, né? Sem fazer chacota, às vezes, do corpo de uma pessoa, da cabeça, de qualquer coisa, né? Então é isso. E assim é essa leitura dessa noite. E eu vou continuando aqui, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que nesse momento possa autorizar os bons espíritos para nos magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus,
Vamos vibrar com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nossas cidades e nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerra no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem. E também vamos vibrar com muito amor pelo reequilíbrio do clima no nosso planeta. E por que não vibrar por nós mesmos? Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, Senhor. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oferecemos as preces dessa noite em prol da limpeza de todos os lares, dos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas ligadas a nós direta e indiretamente. Pedimos também pela proteção dos nossos familiares e amigos, que todos possam receber as graças de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, através deles ou através das correntes auxiliadoras, das correntes que ajudam Deus, Jesus, nossa Mãe, esse tripé que dissemina as ordens para ajudarem a humanidade, com certeza. Louvado seja Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quero também aqui agradecer pelos livramentos que acontecem na nossa caminhada. Obrigado, Deus, por nos permitir a proteção na estrada, no nosso lar, no nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. E assim nós encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ótima semana a todos, fiquem todos com Deus, muito obrigado.